Oi pessoal, meu nome é Bárbara, eu sou bióloga e doutoranda em zoologia na UFMG e eu vou apresentar para vocês agora o seminário Códigos de Barra de DNA de Aves Neotropicais. Esse foi um trabalho publicado na revista científica Molecular Ecology Resources em 2015 e ele foi um trabalho realizado sob a orientação do professor Fabrício Santos e com a colaboração dos colegas do Laboratório de Biodiversidade e Evolução Molecular da UFMG, Anderson Chaves, Augusto Nascimento, Juliana Chevitarese e o ornitólogo Marcelo Vasconcelos. Então, brevemente vou explicar para vocês sobre o que são os códigos de barra de DNA, ou DNA barcoding. Essa foi uma técnica que foi sugerida e apresentada pelo pesquisador Paul Herbert e a sua equipe em 2003. E foi apresentada nesse artigo científico publicado na revista The Royal Society em 2003. E a ideia era juntar as áreas de taxonomia com a biologia molecular. Até então, geralmente, as identificações de espécies eram realizadas quase que exclusivamente com caracteres morfológicos. Era necessário utilizar um espécime inteiro e verificar minuciosamente todas as características morfológicas daquele espécime para chegar a uma identificação da espécie. No início dos anos 2000, começaram a aparecer algumas sugestões de identificação de espécie utilizando o DNA. E a proposta da equipe do Paul Herbert era padronizar qual gene seria utilizado para essa identificação de espécie. Então, teria um gene único como referência para cada grupo taxonômico. Dessa forma, seria mais fácil de fazer essa identificação taxonômica através do DNA. Então, ao invés de utilizar um espécime inteiro, seria possível utilizar apenas uma amostra de tecido ou de célula ou de algum vestígio de um espécime sem identificação. Então, esse espécime sem identificação, é possível extrair o DNA deles e através desse gene de referência a gente cria o chamado barcode de DNA que é utilizado para a identificação daquela espécie. No caso do grupo de animais, foi convencionado utilizar a sequência de gene da proteína da citocromo oxidase 1, COI, que é um gene do DNA mitocondrial, né, ou seja, encontrado dentro das mitocôndrias das células. E por ser um gene mitocondrial, ele ocorre em um número grande dentro de cada célula, muito maior do que o dos genes encontrados no núcleo. E por isso seria mais fácil de isolar esse gene, e como ele apresenta uma taxa de mutação bastante alta, ele é ideal para utilizar como um identificador de cada espécie. Então, depois de obter a sequência, essa sequência, para ser utilizada como no DNA Barcode, ela precisa ser comparada com um banco de dados para chegar à espécie de interesse. Então é necessário a existência de bancos de dados bem abrangentes, com uma grande quantidade de amostragem de espécies, para que seja possível identificar toda e qualquer espécie biológica. Desde então, o número de genes nos bancos de dados aumentou bastante. O GenBank é um banco de dados já bastante consolidado, que já existia bem antes da proposta do Paul Herbert, mas hoje em dia ele tem uma grande quantidade de genes de citocromo oxidase, mais de 3 milhões de sequências. E um outro banco de dados também que existe é o BOLD Systems, que ele foi criado exclusivamente para utilização no DNA Barcode. Hoje em dia ele já possui mais de 1 milhão de sequências que são mais bem curadas e revisadas com bastante frequência do que as sequências do GenBank. E elas possuem também
uma linkagem com o que a gente chama de espécies testemunho ou voucher, que seriam espécimes guardadas em coleções taxonômicas e que possibilitam voltar depois e verificar a identificação morfológica daquela espécie e possível revisão se for necessário. Bom, como que é feita tradicionalmente a delimitação de espécies através do DNA barcode? Ela é feita tradicionalmente, né, com distância genética, ou seja, duas sequências são comparadas e a diferença em relação ao número de nucleotídeos é considerada como distância genética. Se essas duas sequências são de indivíduos da mesma espécie, a gente chama essa distância de distância intraespecífica. Quando essas duas sequências são de espécies diferentes, a gente chama de distância interespecífica. Então, geralmente, espera-se que as distâncias intraespecíficas sejam menores, né, do que as distâncias interespecíficas. E é isso que vai possibilitar a diferenciação, né, a delimitação das espécies. Quando a gente plota num gráfico todas as distâncias genéticas intraespecíficas de um grupo de organismos, a gente vê algo semelhante com esse gráfico aí, sendo que a curva em vermelho representa as distâncias intraespecíficas, que são menores, e a curva em amarelo apresenta as distâncias interespecíficas, que são maiores. A distância entre, né, essa separação entre as duas curvas seria o que a gente chama de barcoding gap, que é o que possibilita a diferenciação entre as espécies. Entretanto, vários estudos já mostraram que esse barcode gap pode não ser muito bem marcado como no primeiro gráfico, mas ao contrário, existiu uma sobreposição entre os dois tipos de distância genética, intra e interespecífica. Então, isso prejudica a delimitação de espécies através de distância genética. Além disso, esse tipo de delimitação de espécies, ele ignora a história evolutiva dessas espécies. E ela também não garante que as espécies vão ser monofiléticas. Então, no nosso estudo, a gente propôs contribuir, né, primeiramente para o banco de dados de DNA barcoding, dentro do grupo de aves, né, que o banco de dados estava crescendo e continua crescendo até hoje. Verificar qual é a eficiência do COI para delimitar espécies de aves neotropicais e utilizar reconstruções filogenéticas para delimitação de espécies e não simplesmente a distância genética. Ou seja, em uma reconstrução filogênica, uma árvore filogenética, os agrupamentos monofiléticos representariam as espécies. E para isso a gente utilizou sequências obtidas em laboratório pela equipe do Laboratório de Biodiversidade e Evolução Molecular da UFMG, totalizando 515 indivíduos de 305 diferentes espécies de aves brasileiras. Essas amostras estavam distribuídas ao longo do território brasileiro, representando o bioma da Amazônia, que está em verde escuro, a Caatinga, que está em marrom, o Pantanal, que está em laranja, e o Cerrado, em amarelo, e a Mata Atlântica, em verde claro, esses dois últimos mais bem representados na nossa amostragem. Além disso, a gente utilizou também sequências obtidas do GenBank, totalizando 6.894 sequências de 1.466 espécies de aves tropicais. Ou seja, a gente buscou no GenBank todas aquelas famílias de aves que tinham ocorrência na região neotropical, que é essa que está representada no mapa. No total, a gente utilizou 7.409 sequências de 1.521 diferentes espécies de aves neotropicais. O primeiro resultado que eu vou apresentar é o que a gente encontrou, a gente considerou como erro do banco de dados do GenBank.
a gente encontrou um número relativamente baixo, que foi de 2,5% de espécies apresentando erros, né, que seriam 0,5% do total de sequências que nós analisamos. E esses erros provavelmente estão relacionados a identificações incorretas das amostras, ou sequências de baixa qualidade, ou hibridização, ou seja, uma espécie que é identificada um indivíduo que é identificado morfologicamente como sendo de uma espécie, mas na verdade apresenta um DNA mais próximo de uma outra espécie. E a presença de nunts. O que seria isso? Nunts são cópias do DNA mitocondrial que eventualmente são carregadas para o núcleo da célula e lá elas deixam de codificar uma proteína e elas passam a evoluir de forma neutra. Assim, quando o técnico no laboratório amplifica o DNA do núcleo, ao invés de amplificar o DNA original da mitocôndria, encontra-se uma sequência muito diferente do que deveria ser. Bom, esse erro no banco de dados, como eu falei, que a gente encontrou foi uma taxa bastante pequena, se comparada com outros estudos. Enquanto a gente encontrou 0,5% de sequências errôneas, esse estudo de Bridge e colaboradores em 2003 encontrou uma taxa enorme de 20% de erro no GenBank. Porém, enquanto a gente utilizou amostras de aves, esse estudo anterior utilizou amostras de sequências de fungos, o que pode explicar essa discrepância de valores encontrados. Por quê? As espécies de aves são as mais bem conhecidas de todos os grupos de organismos e por isso além disso elas são fáceis de serem observadas e estudadas. Sendo assim, a chance de errar a identificação das espécies de aves é muito menor do que de outros grupos de organismos. Bom, essa taxa de erro ela tem que ser levada em conta para a confiabilidade do banco de dados para identificação das espécies através de DNA barcodes, né? Então, é necessário investigar, curar e anotar todo e qualquer possível erro que tenha sido encontrado no banco de dados para não prejudicar a identificação através do DNA barcode. É necessário também fazer a revisão da taxonomia de algumas espécies que apresentam problemas e por isso é importante a existência de espécimes testemunho ou voucher para essas análises futuras e verificação da identificação morfológica dos espécimes. Então vamos para as nossas reconstruções filogenéticas. Para a criação das nossas árvores filogenéticas, a gente utilizou o método bayesiano no programa MrBayes. E as espécies foram classificadas de acordo com o proposto no trabalho de Meyer e Pauley de 2005, sendo que as espécies poderiam ser monofiléticas, ou seja, elas agrupam todas em um único ramo, com um único ancestral em comum, como é o caso tanto da espécie azul quanto da espécie laranja, nessa árvore exemplificativa, sendo o ancestral comum representado pelas estrelas. Ou então a espécie pode ter sido classificada como não monofilética, sendo parafilética quando uma espécie, para ser considerada monofilética, ela deveria incluir uma segunda espécie que agrupa dentro do ramo dela, né, como é o caso da espécie laranja, que inclui a espécie azul dentro do seu ramo, mas a espécie azul continua sendo monofilética, apesar da espécie laranja ser parafilética nesse exemplo. Ou então a espécie pode ser polifilética, como é o caso dessa espécie azul e laranja da árvore exemplificativa. A gente não consegue distinguir as duas espécies e as duas têm um único ancestral comum, elas se juntam no mesmo ramo e não conseguem se separar. Bom, como ficou a nossa classificação das espécies de aves? Para isso a gente dividiu
as espécies em dois tipos de acordo com a amostragem. Do nosso total de 1.521 espécies, 1.264, ou seja, 83,1% das nossas espécies, foram representadas por múltiplos indivíduos, enquanto 257, ou seja, 16,9%, apresentaram apenas a amostragem de um único indivíduo. Essas espécies com um único indivíduo, elas simularam uma identificação de espécie ausente no banco de dados, né? Então, como Nielsen e Metz em 2006 já apresentaram, quando o banco de dados ele tem uma representação incompleta, isso contribui para atribuições em espécies incorretas, ou seja, se eu quero identificar uma espécie que não existia no banco de dados, eu acabo identificando essa espécie de forma incorreta. É o que Nielsen e Metz falaram em 2006. Porém, no nosso trabalho, das 257 espécies representadas por um único indivíduo, 224, ou seja, 87,2% dessas espécies, elas formaram um ramo novo, né, independente dos demais ramos da árvore, indicando que aquela era uma espécie diferente das demais. Enquanto apenas 33 espécies com um único indivíduo, ou seja, 12,8%, se agruparam dentro de um ramo de uma outra espécie diferente, dificultando a sua identificação. Nosso resultado mostra que o método bayesiano de reconstrução de árvore ele é capaz de discriminar espécies não representadas no banco de dados em 87,2% dos casos. Ou seja, ainda que aquela espécie não tenha um representante no banco de dados, a gente consegue verificar que aquele indivíduo é uma espécie diferente do que a gente encontra no banco, do que existe no banco de dados, né? Então, se a gente olha essa árvore exemplificativa aí, a gente tem 3 espécies no nosso banco de dados ilusório, né? E a espécie 4, apesar de não estar representada nesse banco de dados, ela forma um ramo separado das demais. Bom, e as nossas outras espécies com múltiplos indivíduos, como que elas ficaram? Das 1.264, 1.133, ou seja, 89,6% formaram agrupamentos monofiléticos, enquanto 131 espécies, ou seja, 10,4%, foram não monofiléticas, sendo 73 parafiléticas, 51 polifiléticas e 17 com uma não monofilia não bem caracterizada. Essa não monofilia que a gente encontrou, ela foi uma taxa bem baixa também, se comparada com outros trabalhos. Então, a gente encontrou 10,4% de espécies não monofiléticas, enquanto esse estudo anterior de Funk Online de 2003 encontrou 16,7% de espécies não monofiléticas em aves. O que pode explicar é a amostragem. Enquanto a gente utilizou 1.521 espécies de aves, Funk e Hollande utilizaram quase 5 vezes menos espécies de aves para chegar a esse resultado. Isso vai de acordo com estudos anteriores que mostraram que o aumento de uma amostragem ela pode reduzir o erro filogenético. Então, vamos observar algumas situações que a gente observou nas nossas espécies de aves, que foram parafiléticas. Então, a situação 1 que a gente vai verificar são espécies que possuem grandes distâncias geográficas, grande distribuição geográfica, e que aparentam ser várias espécies combinadas, e não somente uma. Esse foi o caso dessa espécie da família Trogloditidae, o Contorquirus leucotes, que apresenta uma distribuição geográfica bem ampla, que está em verde no mapa, e a sua árvore foi não monofilética, né, parafilética, porque a espécie Contorquirus longirostrix se alinhou dentro do ramo dela.
Então, isso indica que provavelmente a Contorquilus leucotes é, na verdade, uma combinação de mais de uma espécie. E esse foi o caso também da Polioptila pumblea, uma espécie da família Polioptilidae, que da mesma forma tem uma distribuição geográfica muito ampla, que está em verde, e ela também ficou parafilética, porque a espécie Polioptila dumicula se alinhou dentro dela, tornando ela parafilética, né? Então, provavelmente, isso indica que a espécie Polioptila pumblea é, na verdade, uma coleção de mais de uma espécie. Essa situação, ela indica que essas espécies, elas possivelmente requerem revisão taxonômica. Porém, é necessário análises adicionais, porque isso foi um resultado com apenas um gene, né? Então, a gente precisa avaliar outros loci e também caracteres morfológicos. A gente também tem uma segunda situação de parafilia, que é quando uma espécie também com uma grande distribuição geográfica, ela fica parafilética porque ela inclui uma espécie com pequena distribuição geográfica dentro dela. E isso indica uma especiação peripátrica recente. Esse foi o caso da espécie Manacus vitellinus, que está nessa distribuição em amarelo no mapa. É uma distribuição bastante ampla, né? Inclui a Mata Atlântica, a Amazônia. E ela ficou parafilética por causa da espécie Manacus manacus, que agrupou dentro dela. E a Manacus manacus, ela tem uma distribuição bastante restrita. Isso indica uma possível especiação peripátrica recente. Também foi o caso dessa espécie da família Tyranidae, a Riptiterna oleritra. Ela também tem essa distribuição geográfica muito grande, né, na Amazônia e na Mata Atlântica. E ela ficou parafilética porque essa segunda espécie, a Riptiterna simplex, ela se alinhou, se agrupou dentro dela. E a simplex, ela tem uma distribuição geográfica bem restrita, indicando uma possível especiação peripátrica recente. Essa segunda situação, ela mostra que as duas espécies, os dois pares de espécies, elas não ficaram monofiléticas por causa de uma separação genética incompleta. Bom, a gente também fez cálculos de distância genética, né? Fizemos as distâncias genéticas intraespecíficas e comparamos com as distâncias interespecíficas. Para isso, a gente utilizou o modelo Kimura 2 parâmetros, que leva em consideração diferentes taxas de mutação para transições e para transversões. E a gente utilizou o programa MEGA. Bom, o nosso resultado indicou uma distância genética intraespecífica média de 1,8%, porém uma mediana de 0,4%. Por que essa diferença? Como vocês podem ver no mapa, né, as distâncias foram plotadas em azul, as intraespecíficas. A grande maioria das distâncias intraespecíficas foram bem pequenas, abaixo de 0,4%. Porém, a gente apresenta em pequena frequência algumas distâncias intraespecíficas muito grandes. Já as distâncias interespecíficas, tanto a média quanto a mediana, foram de 8,1%, com algumas distâncias muito pequenas, como vocês podem ver no mapa. Sendo assim, a gente apresentou um valor de barcode gap de 2,9%. Como vocês podem ver no gráfico, esse barcode gap não foi muito bem marcado, com uma sobreposição entre as distâncias intra e interespecífica. Por que a gente apresenta essa diferença entre a média e a mediana das distâncias intraespecíficas? Provavelmente isso indica a presença de outlier, ou seja, essas distâncias muito grandes. Elas podem ser explicadas pela presença de identificações incorretas na nossa amostragem, sequências de baixa qualidade, os NUNCs, que eu já expliquei, e a hibridização. Além disso, também a presença de espécies não monofiléticas.
Então, a gente considera que esses são os obstáculos para a identificação de espécies através de distâncias genéticas, né? A presença de 10,4% de espécies não monofiléticas, a presença de 2,5% de espécies que possuem sequências errôneas e também 54 sequências que foram encontradas 54 espécies que foram encontradas com sequências compartilhadas, ou seja, 3,6% das espécies. Por que algumas espécies apresentaram sequências compartilhadas? Provavelmente devido a identificações corretas, novamente, e por hibridização, que faz essas espécies compartilharem algumas sequências iguais. Além disso, 9,7% das espécies foram que a gente chama de superdivergentes, ou seja, elas apresentaram algumas distâncias intraespecíficas maiores do que distâncias interespecíficas, o que dificulta a identificação da espécie por distância genética. Então, a gente refez o cálculo de distância genética com apenas espécies monofiléticas, ou seja, retirando todas aquelas espécies não monofiléticas da nossa amostragem e também as sequências errôneas. Aí a gente chegou a um cálculo novo, a média da distância intraespecífica diminuiu de 1,8 para 1,7 e a mediana continuou 0,4. Então, observem o que aconteceu no gráfico. A gente teve uma diminuição daquelas distâncias que eram muito grandes. Entretanto, a gente continua observando uma diferença muito grande entre média e mediana. Já as distâncias interespecíficas, tirando as espécies não monofiléticas, tanto a média quanto a mediana aumentaram de 8,1 para 8,7 e 8,6 respectivamente. Então, observem o que aconteceu no gráfico. A gente diminuiu a quantidade de distâncias interespecíficas muito pequenas. E o resultado disso foi um aumento considerável do barcode gap de 2,9% para 4,7%. Entretanto, vocês podem observar que ainda continua existindo uma sobreposição entre as distâncias intra e interespecíficas. Então, aquela diferença entre média e mediana continua existindo. Então, por que isso? Além das explicações anteriores, então, provavelmente, o que está acontecendo é que a gente tem, nos nossos cálculos, espécies com diferentes tamanhos amostrais, sendo que aquelas amostragens maiores provavelmente apresentam estimativas mais acuradas e maiores distâncias intraespecíficas. E realmente, quando a gente observa os grupos de aves dentro da nossa amostragem, os passeriformes são aqueles que possuem a ordem, né, passeriformes, eles apresentaram uma melhor amostragem geral, né, em relação às demais ordens não passeriformes. E isso fez com que a gente observasse maiores distâncias intraespecíficas dentro desse grupo, um barcode gap menor e também espécies não monofiléticas, mais espécies não monofiléticas e mais sequências errôneas em relação às demais ordens de aves. Comparando também os dois grupos de passeriformes, os ocínis e os subiocínis, a gente vê que os subiocínis foram os que tiveram as maiores amostragens e realmente eles também apresentaram maiores distâncias intraespecíficas. Porém, eles também apresentaram maiores distâncias interespecíficas, ou seja, os subiocínis possuem diversidade genética maior do que os ocínis. Por outro lado, os ocínis, apesar de amostragens menores, eles apresentaram mais espécies não monofiléticas e mais sequências compartilhadas. Por que será isso? A gente encontrou a explicação na história, né, evolutiva desses dois grupos de ocupação da América do Sul, de acordo com o informado no trabalho de Baker e colaboradores de 2009. Segundo ele, os subiocínis, eles colonizam a América do Sul desde 40 milhões de anos atrás.
enquanto os ocíneos, eles chegaram na América do Sul desde 20 milhões de anos atrás, sendo que algumas linhagens chegaram a apenas 5 milhões de anos. Ou seja, isso explica por que os subiocíneos possuem uma diversidade genética tanto intra quanto interespecífica maior, né, por ter uma história evolutiva mais longa do que os ocíneos. Enquanto os ocíneos com uma história evolutiva mais recente, eles apresentam mais espécies não monofiléticas, mais sequências compartilhadas entre espécies. Então, as conclusões que a gente encontrou no nosso trabalho foram que, para várias espécies de aves neotropicais, as distâncias genéticas não foram suficientes para atribuir corretamente indivíduos a espécies. Desconsiderando uma pequena taxa de erro de 0,5% de GenBank, a verificação do status monofilético das espécies, utilizando reconstruções de árvores, é capaz de melhorar a identificação de espécies de aves neotropicais com DNA barcode. Além disso, a gente também encontrou que aproximadamente 10,4% das espécies de aves foram consideradas não monofiléticas devido à taxonomia imprecisa ou eventos recentes de especiação. Sendo assim, sugere-se que alguns táxons precisam de revisão taxonômica. E por último, a gente encontrou também que a distância genética varia entre grupos diferentes de aves, refletindo talvez a história de colonização do continente sul-americano, mas também o tamanho da amostragem desses grupos. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.